Oi, eu sou a Marta e você está no Motriz na Tela. Como você faz para passar de líder júnior para líder pleno e depois para líder sênior? Esse é o assunto que eu vou entrar agora, então presta bem atenção. Pois bem, para você passar de uma etapa para outra, para você passar de líder júnior para líder pleno e depois para líder sênior, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar em qual etapa você está. E como você faz isso? Você precisa fazer uma análise do seu dia a dia. Lembre-se, não é a simples passagem do tempo que vai determinar em qual etapa você está. Mesmo que você já tenha 5, 10 anos de uma função, de um cargo, de estar desenvolvendo determinada atividade de gestão de pessoas, isso não quer dizer que você passou de nível. A primeira coisa que você precisa fazer é analisar o seu dia a dia. Pois bem, o que você faz no seu dia a dia? Você é aquele gestor, aquela gestora que chega para apagar incêndio? Se a resposta é sim, eu digo que você é um líder júnior. Você não passou desta fase. Agora, se você chega no seu dia a dia e entende que o seu papel principal é planejamento e gestão e já possui um processo que roda de uma forma redonda, né, por assim dizer, e que nesse processo todas as pessoas estão cientes do seu papel e desenvolvendo isso de uma forma favorável, eu tenho a dizer que você é um líder pleno. E, por fim, se você é um líder já com uma vasta experiência, uma vasta bagagem, tanto de conhecimento técnico quanto de gestão de pessoas, e o seu principal intuito no dia a dia é ensinar os outros, porque o seu processo já roda de uma forma muito favorável, muito redondinho, você não precisa mais pôr a mão e se preocupar com isso, então você está no que nós chamamos aqui de um líder sênior. E para chegar nessa etapa, entenda, é aquele processo que está completamente redondo, que ele funciona sem você, cujas pessoas estão com o seu acompanhamento, mas elas sabem o que fazer, e nessa etapa você está focado, focada em formar os seus sucessores. Esta é a etapa do líder sênior. Então, pois bem, a primeira coisa para você passar de nível é justamente você identificar em que etapa que você está. Feito isso, eu vou mostrar para você qual precisa ser o seu principal foco em cada uma dessas etapas. Vamos lá? Se você está na etapa de ser um líder júnior, tem 3 coisas que é muito importante você focar. A primeira delas é adquirir conhecimento de forma constante, aprender o tempo todo, aprender muito, muito, muito e a todo momento. E aí você pode me perguntar, mas Marta, o que eu preciso aprender? Pois bem, você precisa, sim, buscar conhecimento técnico sobre as atividades da sua área, e esse conhecimento técnico não é para você ser especialista naquilo, muito pelo contrário. Você precisa ter pessoas que sejam melhores do que você em cada uma das tarefas operacionais que precisam ser desenvolvidas. Mas você precisa ter um conhecimento técnico suficiente para poder gerir. Então, lembre-se, o conhecimento técnico não é sinônimo de você ser especialista e saber mais do que as pessoas que estão na sua área, mas é aquele conhecimento suficiente para que você possa fazer a gestão de todas as tarefas que estão ali sob a sua gestão, de todas as pessoas que estão sob a sua gestão. Além de conhecimento técnico, você precisa buscar muito conhecimento sobre as chamadas soft skills, inteligência emocional, questão do autodesenvolvimento, autogerenciamento.
E esse estudo das soft skills, ele vai ser importante tanto para você enquanto pessoa, para você se autodesenvolver, se automotivar no dia a dia, quanto para você entender melhor os outros, para você poder trabalhar a empatia com a sua equipe e ser um líder melhor. Então, esses conhecimentos sobre soft skills, eles são muito importantes. E na sequência, o terceiro item que eu trago aqui é o desenvolvimento de habilidades. Você precisa entender quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro desta função que você está mantendo, para que cada vez mais isso seja feito de uma forma mais fluida. Então, esse adquirir conhecimento, né, nessas 3 etapas de soft skills, desenvolvimento de habilidades, bem como a questão do conhecimento técnico, ela é muito importante. E esse é o primeiro ponto para você focar enquanto um líder júnior. Se você está na condição de líder júnior, a outra coisa que você precisa focar é conhecer muito bem as pessoas. Quais pessoas? Primeiramente, as pessoas que estão sob a sua gestão. Você precisa entender quem são elas, quais são os pontos fortes, as oportunidades de melhoria, quais são os objetivos dessas pessoas, quais são as objeções com relação ao trabalho ou os tentamentos. Quanto mais profundamente você conhecer a sua equipe, vai ser muito mais rápido para você passar de nível, para você conseguir fazer com que eles trabalhem de uma forma coesa e conjunta para o atingimento dos resultados. Então, conhecer a equipe, em primeiro lugar, é muito importante. Mas, além da equipe, você também precisa se preocupar em conhecer os seus superiores. Não só os superiores imediatos, mas todos aqueles que estão acima de você na hierarquia da empresa. É muito importante que você conheça essas pessoas, entenda as necessidades delas, quais são os anseios, porque de certa forma essas pessoas são o seu público. Você está ali para desenvolver um papel para atender a anseios e necessidades dessas pessoas. Logo, é muito importante que você as conheça. E esse é o segundo ponto que eu trago, que na condição de líder júnior você precisa fazer, que é conhecer muito bem as pessoas. E o terceiro ponto que você, enquanto líder júnior, deve observar e que eu recomendo demais é que você tenha um mentor, uma pessoa na qual você se espelhe, uma pessoa que você possa fazer modelagem. Esse mentor pode ser algum outro líder dentro da sua própria organização que você admira, que você espelha, pode ser alguma pessoa do seu círculo, por que não? Ou você pode buscar fora, né? Por meio de alguma empresa que possua esse tipo de conhecimento para passar para você, uma empresa de treinamentos, que possua pessoas que já passaram por essas situações e vão poder te ensinar, né? Mas pode ser, como eu falei, um mentor ali que está no seu dia a dia, uma pessoa que você tem essa convivência, que você possa se espelhar e que você possa fazer perguntas, né? Que você possa tirar as suas dúvidas. É aquela máxima expressão, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode se espelhar naquilo que já funcionou e adaptar para a nossa realidade. Logo, se você é um líder júnior, busque um mentor. Tenha um mentor para se espelhar, para fazer modelagem e para fazer perguntas todas as vezes que você considerar necessárias. E esses são as 3 etapas muito importantes para você observar enquanto líder júnior para que você possa passar de nível. Quando você tiver adquirido conhecimento suficiente, né, sobre soft skills, sobre as habilidades técnicas, sobre desenvolvimento de habilidades, quando você tiver um conhecimento suficiente sobre as pessoas e quando você tiver esse respaldo de um ou mais mentores, então a gente pode dizer que você passou para o próximo nível, que é o nível do líder pleno. Se você está na condição de líder pleno, tem 3 coisas que você precisa focar. A primeira delas é adquirir conhecimento. E aí você pode me dizer, mas Marta, isso não é para líder júnior? Eu já sou pleno, eu já aprendi, eu já sei o que eu precisava.
Não, 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 não. Se você está na condição de líder pleno, você precisa continuar adquirindo conhecimento. Que tipo de conhecimento? O primeiro deles, soft skills. Este é um aprendizado contínuo. O autodesenvolvimento, o autogerenciamento, a automotivação, aprender sobre sentimentos, sobre gatilhos, sobre inteligência emocional é um aprendizado que precisa ser constante. Nós temos que fazer isso até o final da nossa vida. Logo, na condição de líder pleno, você precisa continuar aprendendo sobre soft skills. O outro ponto importante é você continuar desenvolvendo habilidades. Entenda, cada vez as coisas estão mudando. Uma habilidade que você tinha há 5 anos atrás, pode ser que não é mais necessária e que existem outras que você precisa aprender. Então, o desenvolvimento de habilidades também deve ser uma perseguição constante no seu aprendizado. E por fim, aqui uma novidade na questão do líder pleno é a melhoria de processos. Quando você está nessa condição de líder pleno, é muito importante que você busque otimizar e melhorar os seus processos a todo momento. E por que nesta etapa? Por quê? Quando você está na condição de líder pleno, você já tem um determinado conhecimento, uma determinada bagagem sobre o que precisa ser feito, sobre as pessoas, sobre o processo, sobre as tarefas. Logo, você já tem essa visão macro e agora é hora de aprimorar, de otimizar. Na condição de líder pleno, você precisa estar preocupado em otimizar processos, em fazer com que as coisas corram de forma cada vez melhor, com mais produtividade, com mais fluidez, com menos erros, de formas mais inteligentes, né? Logo, a melhoria de processos é um dos principais aprendizados de quem está na função, na qualidade do que nós chamamos aqui de um líder pleno. O segundo ponto muito importante para quem está como líder pleno é a questão de alinhar objetivos com a equipe e trabalhar muito forte o trabalho em equipe. Pois bem, vamos lá. Quando eu falei para você que o líder júnior precisa conhecer bem as pessoas, agora, quando nós chegamos no líder pleno, vamos para a próxima etapa, que é a seguinte: eu já conheço as pessoas, já entendo a dinâmica, agora eu preciso pegar essas pessoas que cada uma na sua individualidade tem as suas habilidades, os seus pontos fortes, as suas oportunidades de melhoria, e eu preciso colocar todo esse pessoal para trabalhar junto, para atingir objetivos comuns. Logo, um líder pleno deve ter uma grande preocupação em alinhar as pessoas para os objetivos comuns e fazer com que elas trabalhem cada vez mais e melhor em equipe para o atingimento desses objetivos. Quando você consegue isso, você faz com que os seus processos comecem a caminhar sozinhos, digamos assim, cada vez menos, sem necessitar da sua orientação direta ou constante, digamos assim. Então, o alinhamento das pessoas e fazer com que elas trabalhem de uma forma conjunta deve ser uma preocupação constante de uma pessoa que está nesta etapa de líder pleno. E aí, se você está na etapa de líder pleno, uma outra questão que você precisa ter bastante preocupação são os resultados. Veja bem, quando você estava na condição de júnior, a sua principal preocupação era aprender. Soft skills, conhecimentos técnicos, conhecer as pessoas, enfim. Agora você já tem mais bagagem, já tem mais experiência, tem mais conhecimento e você precisa cada vez mais ter consciência de que, para que você possa passar de nível, você precisa atingir melhores resultados. E é por isso que na condição de líder pleno, você tem que estar tão preocupado com aprendizados de melhorias de processo e
em fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais alinhada e em equipe. Para quê? Para que esses resultados sejam melhores. Então, quando você está na condição de líder pleno, ter preocupação com melhores resultados é muito importante. Neste sentido, quanto melhores forem os resultados daquele setor em que você está gerindo, o que vai acontecer? Isso chama atenção, isso acende um holofote, isso acende a luz para o seu setor. Os seus superiores, os seus pares, as pessoas ao seu redor vão começar a perceber esses resultados. E você, enquanto líder, se destaca, bem como está exaltando o trabalho de toda a sua equipe que está contribuindo para esse resultado melhor. E esses foram os 3 pontos que são importantes para quando você está na condição de um líder pleno. E agora, por fim, quando você está na condição de líder sênior, qual deve ser a sua preocupação? O que você deve fazer para poder realmente fechar o seu ciclo e formar um eventual que é o papel principal de um líder? Sabia disso? O papel principal de um líder é formar um eventual. Depois que você forma um eventual, aí sim você pode dizer que você é um líder de verdade. Enquanto isso não aconteceu, você está dando os passos para chegar neste nível. Mas vamos lá. Na condição de líder sênior, quais devem ser as suas 3 principais preocupações? A primeira é continuar aprendendo. Sim, sempre ela. Sempre o aprendizado constante deve fazer parte da sua vida, da sua carreira e da sua trajetória. Mesmo que você esteja numa condição de líder sênior, isso não quer dizer que você já sabe tudo, muito pelo contrário. Todos nós estamos aqui nessa jornada de evolução para continuar aprendendo. Mas aí, você pode me perguntar, ok, Marta, mas o que eu preciso aprender quando eu estou nesta etapa? Pois bem, a nossa dobradinha de soft skills e desenvolvimento de habilidades, ela precisa continuar. Na condição de líder sênior, você precisa continuar aprendendo sobre soft skills, tanto para o seu próprio autodesenvolvimento, quanto para poder liderar outras pessoas de uma forma melhor. E você precisa continuar de forma contínua desenvolvendo as suas habilidades, para que você possa cada vez mais ser um exemplo e ser uma referência para todos aqueles que se espelham em você. Agora, tem outros 2 conteúdos que são muito importantes para um líder sênior estar em constante atualização, que é justamente o desenvolvimento da criatividade e a atenção para a inovação. Considerando que um líder sênior é aquele que já tem uma grande bagagem, já está há mais tempo, né? Em tese, né? Ele tem uma bagagem grande, ele está há um bom tempo na função, ele possui bastante conhecimento, então a visão macro dele é muito maior do que aquela de um líder pleno ou de um líder júnior. Então, este líder sênior, ele tem essa condição de olhar os processos de uma forma mais distanciada, por assim dizer, e conseguir enxergar lacunas, conseguir enxergar oportunidades melhores, que provém da criatividade, de inovações, é realmente aquele pensar fora da caixa. Quando o meu processo está redondinho, eu consigo sair para fora, né? Olha a redundância. Eu consigo sair, olhar as coisas de fora e entender o que eu posso fazer para me destacar num nível mais elevado. E aí entra a questão da inovação. Então, um líder sênior precisa ter este foco em inovar, em estar aprendendo sobre isso de forma constante para verificar de que forma trazer essas inovações para dentro da sua equipe. O segundo ponto que um líder sênior precisa ter por foco é encontrar sucessores, seja um ou mais de um.
Dependendo do tamanho da sua equipe, dependendo da quantidade de funções, de atribuições que você possui, que você lidera, pode ser que um eventual seja suficiente ou que sejam necessários mais de uma pessoa. E aí o seu foco tem que ser realmente em encontrar essas pessoas, entendendo que cada pessoa possui conhecimentos, habilidades e pontos fortes diferentes. Você precisa verificar se esses sucessores, se essas pessoas, aliás, se elas têm condição de serem sucessoras a você ali nesta linha de gestão. Uma coisa que eu quero destacar aqui, quando você está nessa posição de líder sênior e você está buscando esses sucessores, é a seguinte: o maior erro que as pessoas, que as empresas cometem ao escolherem gestores é pegar o melhor técnico e querer transformar num líder, num gestor. Esse erro é clássico, esse erro não é novidade para ninguém. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque ele continua acontecendo. Eu atendi uma consultoria semana passada com esta mesma situação. Quando eu questionei os dois empresários sobre quem seria o gestor daquele processo, eles me indicaram o melhor técnico deles. E aí eu perguntei, por que vocês vão matar o melhor técnico de vocês para colocar num cargo de gestão? E eles ficaram, pois é, a gente sabe, mas é uma forma de valorizá-lo. Não, não é uma forma de valorizá-lo. É uma forma de tirá-lo daquilo que ele faz de melhor para colocar em algo que não tem certeza se ele vai se dar bem. E aqui eu não estou dizendo que um ótimo técnico não possa ser também um ótimo gestor. O que eu estou dizendo é que não necessariamente um ótimo técnico será um ótimo gestor. Para ser gestor, para ser líder, as habilidades são diferentes. Já foi falado aqui que o conhecimento técnico ele é necessário num cargo de gestão, mas apenas de forma suficiente para que você possa gerir outras pessoas. O principal conhecimento que um gestor tem que ter é sobre pessoas, sobre planejamento e sobre gestão. E se esta pessoa tem como principal conhecimento a área técnica e não tem habilidades ou não quer desenvolver habilidades, melhor dizendo, enquanto gestor, essa pessoa não é a mais indicada. Logo, quando um líder pleno, aliás, quando um líder sênior está buscando sucessores, ele precisa entender que para encontrar sucessores, o que ele precisa procurar são habilidades, são pessoas que estejam dispostas a gerir outras pessoas, pessoas que estejam dispostas a desenvolver esse tipo de habilidade, pessoas que estejam preocupadas em trabalhar o seu autoconhecimento, pessoas que valorizem a empatia, pessoas que tenham uma visão organizada de processos. Então, as habilidades, os conhecimentos necessários para um gestor são diferentes daqueles que formam os melhores técnicos, os especialistas em cada empresa. Sei que eu acabo sendo repetitiva nessa questão, mas é necessária, porque é um erro que continua acontecendo. Assim, para resumir, quando o líder sênior está buscando sucessores, ele precisa buscar pessoas que possuam habilidades de gestão, que possuam capacidade de planejamento e gestão, pessoas que gostem de pessoas e que estejam dispostas a trabalhar com as dificuldades e os conflitos de gerir pessoas no dia a dia. E essas pessoas estão cada vez mais raras, tenho a dizer. E por fim, quando se está na condição de um líder sênior e você encontrou os seus sucessores, agora o seu papel é formar esses sucessores. Porque o simples fato de encontrar, de identificar pessoas que possuem habilidades, que possuem características favoráveis para uma gestão, não quer dizer que elas estão prontas. Muito pelo contrário, você precisa formá-las. E aí sim, você está desenvolvendo o seu papel principal enquanto líder sênior, que é
formar o seu eventual. É servir como um mentor, é servir como um guia. Lembra quando eu falei que o líder júnior precisa procurar um mentor? Pois bem, na condição de líder sênior, você é o mentor de outras pessoas. Então, se você já está nessa condição, tenha por foco formar eventuais. E aí, você pode me dizer, ok, Marta, depois que eu formar o meu eventual, o que eu faço da minha vida? E aí eu digo para você, vá buscar coisas maiores. E elas estão aí, para que você as encontre. As oportunidades estão aí. E de qualquer forma, formar eventuais fará com que você tenha muito mais tranquilidade para poder continuar liderando aqueles processos e aquelas pessoas, porque você sabe que tem com quem contar. Joia?